Olá, bem-vindo a mais um espaço de entrevista aqui na DW África. Angola vive em paz há mais de 2 décadas, mas o legado da guerra continua presente no terreno. A recente morte de 3 crianças, vítimas da explosão de uma mina antipessoal em Menong, voltou a levantar dúvidas sobre o ritmo e a eficácia do processo de desminagem no país. Estas minas terrestres representam não apenas um risco à vida humana, mas também um obstáculo ao desenvolvimento económico e à mobilidade das comunidades. Nesta entrevista vamos olhar para a desminagem para além dos números, falar dos desafios atuais, da realidade diária dos desminadores e do impacto direto deste trabalho nas comunidades e em projetos estratégicos, como é o caso do Corredor do Lobito. Para isso, conversamos com José António, oficial de ligação da organização Hello Trust, uma das organizações internacionais que atua na remoção de minas terrestres e no apoio às comunidades afetadas desde 1994. Quando falamos em desminagem, muitas vezes pensamos apenas nos hectares limpos, mas há também aqui um lado profundamente humano deste trabalho. Quem é que são as pessoas que fazem este trabalho diariamente? Que perfil é que têm os desminadores em Angola? Os que fazem trabalho diariamente são angolanos também, como eu, por exemplo, e muitos desses são natos das áreas onde estão minadas, e estamos a empregar a força de trabalho para ambos os sexos, quer dizer que estamos a fazer o empoderamento também da mulher, temos mulheres também na desminagem, assim como o homem. Portanto, os nossos projetos são direcionados regionalmente nas áreas onde os nossos doadores indicam que podemos desminar e ali onde também recrutamos o pessoal que precisamos para trabalhar nas nossas fileiras. Mas não é só chamar e trabalhar, primeiramente, de fato, são treinados para o efeito. O que é que motiva alguém a trabalhar numa área que envolve um risco constante? Primeiro, quando falamos de minas, já é um problema. E quando se fala de minas, há um bloqueio muito grande para as comunidades se desenvolverem. E muita juventude aposta na primeira visão de que tem que retirar o perigo, porque isto causa problemas para a sociedade, causa problemas humanos e causa também o atraso de desenvolvimento. Esse é o primeiro fator que cada angolano tem, de retirar este perigo para que o país desenvolva e também, portanto, o risco sai em termos de vidas. E segunda coisa, também motiva muito, porque muita juventude em Angola precisa de emprego e trabalhando também é ali onde sai o nosso pão para sustentarmos as famílias. Então, são esses fatores combinados que convidam muita juventude a estar engajado neste processo. E como é que é um dia normal para um desminador no terreno? Qual é a realidade diária? O que é que fazem? Diariamente fizemos aquilo que é rotativo, que fiz ontem, mas o que nós aprendemos é que todos os dias a pessoa deve ser refrescado. O que é que acontece? É que nos campos nós acordamos às 5h30, nos preparamos aonde estamos, e entramos logo, começamos logo a trabalhar às 6h30. Tudo porque o trabalho que nós realizamos é um trabalho um pouco delicado e um pouco que exige muito esforço. Enquanto a pessoa está fresca muito cedo de manhã, desde que há visibilidade, tem que começar já a trabalhar. Trabalhamos com aparelhos apropriados para detectar aonde está o perigo e, portanto, o nosso dia é feito que a pessoa fica na faixa ou na linha onde está a trabalhar por 30 minutos e descansa, portanto, 10 minutos. E é rotativo, trabalho e vai até às 14 horas. O José já mencionou que fazem formação, mas mesmo tendo esta formação, que tipo de perigos continuam a enfrentar mesmo com toda a formação e tecnologia disponíveis? O perigo é que nós estamos a procurar um soldado desconhecido, um soldado mudo. Você não sabe onde está escondido. E é preciso termos informações precisas, informações corretas e usando técnicas apropriadas para detectar aquilo que o outro deixou. Porque essas minas que nós estamos a desminar hoje são minas que foram deixadas há mais de 30, 40 anos atrás, mas funcionam e matam.
E o exemplo é aquele que a jornalista disse que em Menong recentemente se registrou um acidente de crianças, de um engenho explosivo, portanto, este é que é o problema. Mas, se temos informações precisas, formação precisa também do homem para fazer bem o seu trabalho, acreditamos que evitamos todos esses problemas. Psicologicamente, acaba por ter também aqui um impacto. Que impacto é este que tem em trabalhar todos os dias num ambiente onde um erro pode trazer grandes consequências? E, na verdade, aqui é um trabalho pesado e em prol da comunidade. Quando estamos nos campos a fazer esse trabalho, de facto, devemos agora separar areia e água. Os problemas de casa devem ainda estar esquecidos e a nossa concentração é máxima nesse contexto, naquilo que é a nossa atividade de desminagem naquele período. Portanto, nós trabalhamos muitas das vezes longe das famílias, isto também para evitar, às vezes, informações que possam perturbar o seu trabalho naquele dia. E aquela hora de trabalho a concentração é máxima e deve mesmo se concentrar, porque um erro é fatal na desminagem. Aqui o trabalho de equipa acaba também por ser importante para realizar este trabalho, correto? Sim, a equipa é grande, iniciando da base, portanto, estamos a falar de uma equipa que tem o desminador, temos alguém que é chamado o sapador médico, que vela em caso se alguém tem dificuldades de saúde ou um acidente acontece, temos que se chama o líder da equipa, temos o supervisor, quer dizer, uma equipa grande que é composta também de motoristas e uma equipa de apoio também que pode apoiar, por exemplo, velar pela situação das viaturas, mecânicos, toda uma equipa única que apoia só uma única coisa, que é o objetivo é retirar aquela mina que está na terra ou que está naquele lado para livrar pessoas. Quais é que são neste momento os principais desafios operacionais para as equipas de desminagem? Fala-se em falta de financiamento, que tem sido apontada como um problema. Até que ponto é que isso condiciona o ritmo do trabalho no terreno? De facto, isso é verdade. A falta de financiamento condiciona o nosso trabalho e também adia o desenvolvimento daquilo que o país quer que atinja. Porque se nós fazermos as contas até hoje em dia, desde que a Hellotrace e outras operadoras estão engajadas na atividade de desminagem, estamos a falar de 1994, são 32, 33 anos já passado. E se você ouviu na minha parte introdutória, são 1000 e tal campos. Isso tudo, se o fator financeiro estiver lá, não vamos acabar agora. Precisamos mais finanças ou mais fundos para empregar mais juventude e acelerarmos o processo de desminagem. Portanto, o Estado angolano também tem suas metas, tem os seus projetos, então, se isso for acelerado, aquilo que é meta do governo também vai ser atingido. Um dos obstáculos que nós temos também é mesmo conseguirmos financiamento para desbloquear algumas áreas que achamos que são muito importantes para o desenvolvimento do país. A desminagem salva vidas, mas também impacta as comunidades. O que é que muda numa comunidade quando uma área é declarada segura? Até porque muitas famílias dependem da agricultura. Que impacto é que têm as minas na segurança alimentar e no sustento também das populações? Obrigado, essa é muito boa pergunta. Acredito que a desminagem, de facto, tira o perigo e protege vidas, mas no outro campo traz o desenvolvimento, porque quando uma terra é minada e ninguém está a aproveitar para fazer o uso em termos agrícolas, aquela comunidade sofre. Nós testemunhamos isso em vários lugares em que trabalhamos, em que as comunidades às vezes cultivam até mesmo à beira ou ao lado do campo minado e param. Mas quando nós chegamos e libertamos aquela terra, desminamos, entregamos aos beneficiários, eles usam e, portanto, o que é que acontece? É que a sua dieta melhora, os seus produtos aumentam, ele pode levar uma parte ao mercado para comercializar e a vida naquela comunidade é muito mais diferente do que aquela comunidade que está bloqueada devido ao problema de minas. Então, traz um desenvolvimento na comunidade mesmo. Falamos aqui ao início já que as crianças continuam a ser vítimas frequentes. Algo que se possa fazer, falta ainda educação sobre o risco das minas.
há aqui feito um trabalho também de sensibilização junto das comunidades locais? Sim, acredito que essa é uma das bases principais, porque quando nós levamos a cabo a atividade de desminagem, um dos fatores principais que deve passar é a informação e educação sobre o risco de minas. E há comunidades, muitas das vezes, não têm esse privilégio, não têm essa possibilidade, ou às vezes também ignorância das pessoas, de não ouvir as informações. Portanto, também muitas das vezes acontecem acidentes neste país por causa de mito, de que isto às vezes serve para isto, ou às vezes é problemas mesmo econômicos, há alguém que tem a sua indústria de comprar ferro, a criança vai pensar que é um ferro simples, vai querer pegar, afinal é um engenho explosivo e pode lhe detonar na mão. Isso tudo está causando problemas e está a trazer mortes. Mas acreditamos que com um programa de sensibilização sobre o risco de minas nas comunidades mais longínquas será muito bom. A desminagem também está diretamente ligada ao desenvolvimento económico do país. Hoje fala-se muito do Corredor do Lobito como um projeto estratégico para a região. Qual é a relação direta entre a desminagem e grandes projetos como este? Grandes projetos como esse, se nós vermos que o Corredor do Lobito é um corredor, em termos econômicos, é muito importante. Sai do Lobito até ao Luau. Portanto, ao longo do Corredor do Lobito, temos a província de Benguela, temos a província do Ambo, do Bié e do Mochico. E são duas províncias que só estão livres de minas, que é Benguela e o Ambo. Bié e Mochico ainda continuam com a contaminação. Portanto, há muita gente a viver ao longo do Corredor do Lobito, são bloqueados por causa das minas. E se eles vivem no Corredor do Lobito, as minas são retiradas, eles produzem e o comboio está a funcionar, acho que em termos de comercialização e evacuação dos seus produtos para mercados mais procurados de produtos, será muito, muito bom. Então, acredito que se a desminagem entrar em processo no Corredor do Lobito, vai facilitar muito também. Para além desse fator, também estamos a falar de fatores de segurança. Portanto, o comboio não pode circular no sítio onde há risco e pode também agravar a situação de segurança dos seus passageiros, assim também das comunidades em volta. Sem desminagem, é possível falar de investimento numa forma mais geral de mobilidade ou integração regional? Ou seja, a limpeza das minas pode ser vista como uma condição essencial para o crescimento económico de Angola? Sim, sem desminagem acho que não há desenvolvimento, basicamente. A realidade é que Angola faz parte do projeto CASA, que nós de transfronteiriço entre Botsuana, portanto, Namíbia, Angola, esses três países. E temos, portanto, a parte de Angola que tem boa fauna, que tem animais, mas esses parques nacionais do Luengue, Luiana, Mavinga também estão condicionados por causa das minas. A Helo tem que desminar primeiro, isto depois de desminagem vai promover também o turismo no lado de Angola. Então, o turismo não está bem desenvolvido, também o fator é mesmo por causa das minas. Sendo que o José é uma pessoa que está mesmo no terreno, a população local sente os benefícios económicos e sociais depois das áreas serem libertadas? Qual é a experiência que tem depois de uma área estar livre de perigo? As populações para as áreas já intervencionadas, desminadas, de facto têm um benefício. O grande exemplo que temos, eu já disse no princípio, é a província do Ambo. A província do Ambo em 2005, comparando com a província do Ambo 2025, há muitas infraestruturas desenvolvidas e há muito comércio, portanto, na província do Ambo a ser realizado, porque por causa de libertar vários campos minados que estavam circundados ou em volta da cidade do Ambo. Também posso me referir em acesso em algumas áreas, por exemplo, nós não podíamos andar nas estradas como quisermos, sem desminar, porque as estradas eram minadas,
Nós não podíamos andar para ter acesso a um município onde tem um rio grande, porque a ponte é destruída por causa das minas. Hoje, desminagem, depois da ponte foi construída, as pessoas têm acesso. Então, esses todos são fatores que mostram que a desminagem, de facto, está trazendo um grande benefício. Hoje em dia, estamos a falar da divisão política, por exemplo, territorial de algumas províncias. Por exemplo, o Quando e o Cubango, antigamente era Quando e Cubango. Hoje, agora, o Quando é diferente, o Cubango é diferente. Quando se fala de Mavinga, portanto, precisamos do acesso. Hoje em dia, as Forças Armadas, o governo angolano, a Hello Trust, estão a desminar aquelas áreas para desenvolver a província do Cubango. Então, isso tudo são fatores que nós estamos a viver e estamos a ver na realidade. Angola tem a meta de se declarar livre de minas até 2027. Esse objetivo é realista? Qual é a maior prioridade nos próximos anos para quem trabalha na desminagem em Angola? Bom, naquilo que tenho como experiência, essa declaração não é realista. Por quê? Porque a desminagem não é um processo muito rápido, é um processo que precisa envolvimento de muitos fatores. E também, se nós queremos declarar Angola em 2027, significa que temos que investir mais meios financeiros, meios técnicos e mais meios humanos para chegarmos a essa meta. Portanto, na realidade das províncias que nós trabalhamos, por exemplo, o Cubango e o Quando, a realidade é diferente, porque no terreno você encontra vários obstáculos e às vezes apoio logístico não é possível em um dia ou 2 dias para chegar às equipas. Então são vários fatores que contribuem. Acreditamos que as declarações que temos são declarações políticas, muitas das vezes, mas a realidade no terreno, de fato, pode ser. Mas o grande desafio neste momento é que, se houver mais meios financeiros, mais recursos, mais meios tecnológicos, o processo pode ser acelerado e pouco tempo para terminarmos com a desminagem. Mas a desminagem é complexa. Portanto, o caminho para um país livre de minas continua em curso e depende não apenas de compromisso político e financiamento, mas também do trabalho diário de homens e mulheres que arriscam a vida para devolver futuro às populações. Foi a conversa com José António, oficial de ligação da Hello Trust. Obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado, agradeço muito.